A melhor estratégia para transformar o time em alta performance. A primeira coisa, o que é alta performance? Alta performance é quando você entrega resultado consistente e crescente. Ou seja, o seu time, a sua área, aquilo que está sob sua gestão, entrega resultados consistentes e crescentes. Anota essas duas coisas, consistentes e crescentes. Agora, o que é um time de alta performance? Então, alta performance é entregar resultado consistente e crescente. Mas o que é um time de alta performance? É um time que entrega resultado consistente e crescente sem a intervenção operacional do líder. Anotou? É entregar um time de alta performance, ele entrega resultado consistente e crescente sem a intervenção operacional, ou seja, de execução da sua liderança. Por quê? E essa frase ela é forte, mas eu quero que você anota ela, escreve aqui no chat para reforçar aí o aprendizado. O problema está no time, mas a solução está com o líder. Escreve isso aí. O problema, ele está no time quando o resultado não acontece, mas a solução está no líder. O que é uma notícia maravilhosa para quem tem mindset executivo. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes as pessoas podem falar, poxa, Paty, mas você está falando que eu sou o problema? Não, você é a solução. Mas, Paty, eu? Porque tem um problema XYZ, porque a geração, porque as pessoas não são engajadas, porque isso, porque a cultura, porque aquilo, porque a empresa paga mal, qualquer questão que seja. São os problemas externos, são os problemas que acontecem. Mas, quando a gente olha e diz, poxa, a solução está comigo, eu posso transformar qualquer coisa. Quando a gente terceiriza a solução, encontra culpados, esse é o mindset típico de um executor, do líder executor, que é aquele que fica sempre procurando problemas e desculpinhas para não se movimentar, aí não tem o que fazer. Então você é uma vítima do mundo corporativo. O que acontece no tempo? Demissão, alguém vem no seu lugar e faz aquilo que você devia ter feito. Então como você vai fazer essa transformação de um time que eventualmente não consegue entregar resultados crescentes e consistentes ou um time que até entrega o resultado quando você olha o número agregado, mas ao preço da sua vida, ao preço da sua dedicação pessoal, ao preço da sua execução. E como líder, você sabe muito bem que isso não é sustentável. É tão verdadeiro que a gente vê o índice de burnout, 1/3 das pessoas que trabalham entram em burnout. Por quê? Porque líderes, de forma equivocada, acumulam função. Ah, eu sempre fiz, eu continuo fazendo, agora eu tenho um time para cuidar e vai empilhando responsabilidade. Não é isso. Então, existem 2 tipos de liderança, o líder executor e o líder executivo. O líder executor é aquele que fica no operacional. O líder executivo é aquele que conduz pessoas, entrega resultado através de pessoas. Como é que você começa a fazer essa transição para um time de resultado? Primeiro exercício que eu preciso que você faça, escreve aí, desapego. Escreve, desapego. Desapego do quê? Desapego das suas atuais verdades. Um líder, ele tem que estar sempre predisposto a construir novas verdades. Entender que o tempo todo as coisas estão se movimentando, seja no mercado, seja na sua empresa, seja na transformação do ser humano mesmo. A maneira como a gente olha para as coisas, experiências, vivências, para o trabalho, está em transformação. As pessoas olham para o trabalho hoje de uma maneira muito diferente do que se olhava há 10, 20 anos atrás, nem vou muito para trás, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. As pessoas olhavam para o trabalho de uma maneira absolutamente diferente do que é hoje. Quer ver um exemplo que a gente viu que foi um momento de virada muito forte? A própria pandemia, onde as pessoas começaram a perceber que elas podiam trabalhar e ter vida também. Então, essa transformação, esse novo olhar, o líder tem que estar sempre pronto para se reinventar. Então, desapegar do que, mas isso me trouxe até aqui, ótimo, parabéns. Mas o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Não é o que vai fazer o seu time ser um time de alta performance. Então, desapegar das suas verdades não quer dizer ignorar o seu conhecimento e experiência acumulada. Ao contrário disso, o verdadeiro líder de mindset executivo é aquele que entende as suas experiências, as suas vivências e entende o momento atual, olha para as pessoas e se reinventa na maneira de conversar, de conduzir, na maneira de cobrar e até mesmo de fazer acontecer. Não é fazer menos, não é entregar menos como resultado, mas é muito menos operacional do que foi até então. Esse é um exemplo de desapego, sair do operacional. O outro exemplo é entender que as pessoas têm novas formas de fazer, caminhos distintos para chegar no resultado. Isso é maravilhoso. Muitos líderes ficam apegados ao seu modelo. Não, mas é assim que tem que fazer. Não necessariamente exatamente assim.
mas qual é a nova forma de fazer nuances ou pequenas coisas que podem ser alteradas por quem está ali no operacional e conhece aquilo muito bem e que não deveria mais ser você, é capaz de reinventar, buscando produtividade, buscando formas mais atualizadas. A própria tecnologia, a inteligência artificial, que muitos estão se assustando, na verdade você tem que usar a seu favor e não contra, entende? Então o desapego daquilo que sempre foi para um novo olhar do que será sendo parte de uma transformação. Segunda coisa importante do desapego, o desapego com aquela questão de que eu preciso defender a minha posição. Os líderes executores eternos, que são aqueles que abrem mão da vida, eles estão sempre na defensiva. Eu preciso me proteger, eu preciso me defender. E aí se defendem de um par, porque se eu não me defender vai me derrubar. Se defendem de um time querendo competir ou disputar. Se defendem ali na sua posição com alta liderança. E todo profissional, guarda isso no seu coração, todo profissional que trabalha para se defender deixou de crescer. E toda vez que você se defende, você está abrindo mão de um crescimento na sua vida, profissional e pessoal. Por que eu estou falando das duas esferas? Porque quando você se defende, você entra num looping emocional negativo. Isso cansa, isso dá fadiga. E um profissional cansado, fadigado, que está sempre ali na batalha com qualquer coisa que venha à sua mente, é um profissional que parou de evoluir, é um profissional que chega em casa cansado, sem paciência, sem tempo e que não curte a sua vida. Todo profissional que trabalha para se defender parou de crescer. O tempo que você gastou se defendendo, você deixou de investir no seu conhecimento e na sua evolução. Reflita sobre isso de uma maneira madura, de uma maneira executiva. Essa é uma conversa de pessoas que estão na liderança, de pessoas que são responsáveis por resultados e por pessoas. Então, ter essa serenidade, entender o seu papel e aonde você usa a sua energia e foco é fundamental, por uma razão muito simples. Você é o exemplo do seu time. O time não é o espelho do líder? Então, um líder que não exercita o desapego não pode fazer com que o seu próprio time se desenvolva. Primeira coisa que você precisa ter aí como no seu radar como algo para você praticar, desenvolver, né? Porque para alguns talvez tenham esquecido, outros já pratiquem, mas com intensidade muito baixa, ou até mesmo você precisa aprender. Mas a primeira coisa é serenidade. Serenidade para lidar com desafios e os distintos perfis que você vai encontrar. E não é só no seu time com os seus liderados, é com os seus pares, é com a alta liderança da empresa, percebe? Então, ter serenidade, isso quer dizer inteligência emocional corporativa para lidar com os desafios, com as oportunidades e com pessoas, porque no final do dia você está cercado de pessoas. Por que isso? Para você não cair em armadilhas emocionais corporativas. É muito comum um líder perder a melhor tomada de decisão ou perder uma conversa, uma discussão, uma condução, ou conduzir o time para um resultado superior. E não estou falando de você tomar as decisões, mas até mesmo fazer com que as pessoas decidam e utilizem os melhores caminhos, saibam manobrar ou até mesmo sigam as suas orientações de uma maneira construtiva, colaborativa e de resultados reais. Se você não estiver no controle da sua emoção, isso não vai acontecer. Por quê? Uma pessoa impactada emocionalmente, pode ser comparada, sua capacidade de buscar soluções e raciocínio é comparada de uma pessoa alcoolizada. Quando você é impactado emocionalmente, você sai do jogo. Quer ver um exemplo simples e prático? Imagina que você está numa reunião, dando uma instrução ali, e alguém do seu time faz uma cara que te irrita. Você já saiu do jogo. Emocionalmente você foi impactado. Quando você está numa discussão com os pares e alguém fica ali falando algo que te provoca muito, te tirou do jogo de novo. Ou o seu líder fala com você de uma maneira que para você não parece muito boa. Ou é impositiva, ou está fazendo microgerenciamento, ou não está dando as instruções claras. Tudo aquilo que mexe com a tua emoção, que te deixa irritado, nervoso, calado, ou até mesmo muito eufórico, pode ser uma armadilha emocional corporativa silenciosa. Ah, não, Paty, a armadilha é só aquilo que mexe comigo emocionalmente para algo ruim, nocivo. Não é verdade. Você quer que eu te dê um exemplo prático de uma euforia que pode ser uma armadilha que vai acabar com a sua carreira?
Por exemplo, você está numa empresa que tem um clima organizacional que para você faz muito sentido. Aquela pode não ser a melhor empresa para você trabalhar. Ali você pode ter muita dificuldade de construir o seu futuro, aquilo que você realmente sonha, mas é tão bacana, é tão gostoso que você fica lá por anos. É uma armadilha silenciosa, emocional corporativa que você não percebe porque ela te bate bem emocionalmente. Ai, é tão gostoso. Que legal, mas é isso que você quer? Isso combina com o seu plano de futuro? E por que que eu estou usando até o exemplo do plano de futuro? Tá aí mais uma coisa que todo líder deveria ter, um planejamento executivo de carreira. Se você não tem um plano para o futuro, se você não tem a sua carreira bem desenhada, se você não tem consciência do que você precisa fazer, o que você tem que parar de fazer, o que você precisa desenvolver, o que você não precisa desenvolver, se você não tem uma ambição clara, se você não é capaz de compartilhar com o seu time, com pares e com líderes de uma maneira executiva as suas ambições, e ambição é positivo. Ambição, ela gera motivação. Motivação é motivo para a ação. O que é negativo? Ganância. Uma pessoa que passa por cima para chegar onde quer. O que é positivo? Quem tem ambição, quem tem motivo para a ação, entende? E se você tem uma carreira, uma visão de futuro, e se você tem uma estrutura, um planejamento executivo estruturado, robusto, você transmite isso nas suas palavras, nas suas ações, nas suas interações. O seu time sente que você está estruturado, que você tem um caminho, que você sabe para onde vai. E o que você é para o seu time? A referência. E um líder que não tem um plano estruturado da sua própria carreira, não estou falando dos resultados do time, não. Estou falando da sua própria carreira. Um líder que não tem um planejamento estruturado da própria carreira não inspira. E aí você quer que o seu liderado seja motivado a fazer mais, a se desenvolver, a buscar soluções, se nem você sabe muito bem ou não se estruturou para um crescimento. Você percebe como é silencioso o jogo da liderança? Como é silencioso o jogo da carreira executiva? E o jogo, não entenda como algo ruim, não. É realmente saber articular e se movimentar. Tudo o que eu ensino aqui é com integridade para te dar qualidade de vida e sucesso. Mas é importante essa consciência de que é um jogo, sim. E não porque é um jogo é negativo. Ao contrário, em absoluto. Quando você tem consciência, quando você tem serenidade, quando você tem inteligência emocional corporativa, quando você tem um plano robusto de carreira, ele é um jogo muito prazeroso. Ele é um jogo de construção onde você deixa por onde passa um rastro positivo. Pessoas lembram de você de uma maneira positiva. Não porque você é legalzinho ou bonzinho, não, mas porque você foi um líder que desenvolveu pessoas por onde passou, com integridade.